Bem-vindos a mais um Copia Pratique. No dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre culinária africana. Na verdade, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês faz parte da culinária brasileira, mas tem como base toda a questão da gastronomia, da história, principalmente vinda da África. Um pouquinho de história aqui para a gente adentrar um pouco nessa receita. É importante da gente falar que a culinária brasileira ela teve como sua principal base de construção três povos, basicamente. Três povos que construíram toda essa gastronomia, que foram os indígenas, claro, né? São os nativos brasileiros. Os africanos, que a gente vai falar um pouco aqui, da origem, de todo o resgate histórico e a herança gastronômica que eles nos trouxeram. E os portugueses. Os portugueses a gente não vai falar muito hoje, mas os portugueses, a título de curiosidade, foi o povo que nos apresentou principalmente os doces. A forma de trabalhar os açúcares, bolos, sobremesas. Isso a gente resgatou muito, a gente herdou muito dos portugueses. Os africanos trouxeram para nós muito da parte de sementes, grãos, fora toda a sua questão religiosa também, né? E a herança cultural que eles têm. Do prato de hoje, eu vou ensinar para vocês um prato que é super popular, principalmente na Bahia. É um prato tradicional, religioso, então a gente vai tratar esse prato aqui com o máximo de respeito. Se chama chin-chin. Para quem é do Nordeste, da Bahia, conhece, certamente conhece muito bem desse prato. E a base culinária dele é, como eu falei, a indígena, que a gente vai tratar aqui alguns elementos indígenas, e principalmente a africana. A africana que a gente vai ter nozes, amendoim, o frango cozido. E essa cultura gastronômica, essa herança que a gente adquiriu, vieram através daquela triste passagem histórica que foi o navio negreiro, né, o tráfico de negros, mas que, embora a história tenha sido triste, aquele momento histórico tenha sido muito lamentável, a gente acabou tendo a oportunidade de herdar vários alimentos, questões religiosas, questões culturais, tradicionais, vindas deles para nós, que a gente absorveu na nossa cultura e hoje a gente tem aqui uma gama, uma diferença de sabores, aromas, muito, muito rica, que se não fosse por eles, muito provavelmente a gente não conheceria. Sem mais delongas, né? É legal reforçar que a live de hoje está sendo transmitida só pelo Facebook e Instagram. Quem tiver perguntas, por favor, pode botar ali no chat, que a gente vai estar respondendo à medida do que for possível aqui, tá? E para a receita, para a gente começar a receita de hoje, eu vou começar pelo acompanhamento. Eu não vou fazer direto o chin-chin, por questões de prática aqui, mas o nosso acompanhamento aqui, a gente vai fazer um arroz de coco. Para esse arroz de coco, é um acompanhamento que vocês vão poder fazer aí para o final de ano, para as festas de final de ano, Réveillon, Natal. É um arroz levemente adocicado, muito saboroso. Aqui eu vou fazer ele só com coco, mas na casa de vocês podem colocar fatias fininhas de limão, hortelã, podem colocar essas ervas para saborizar, aromatizar e até tornar o arroz de vocês ainda mais refrescante, que vai combinar muito aí com o nosso verão, tá? Para esse arroz aqui, então, primeira coisa, eu vou deixar uma panela aqui dando uma esquentadinha. É super, super fácil esse arroz, tá? O que a gente vai fazer? Vai cozinhar normal, como a gente cozinharia qualquer arroz branco. A diferença é que parte do líquido que eu usaria para cozinhar o arroz, eu vou usar um pouco de leite de coco. E isso vai dar esse sabor de coco no nosso arroz. Detalhe importante, eu estou usando o arroz branco, porque eu gosto desse arroz, desse preparo, um pouquinho mais empaçocadinho, vamos dizer assim. Mas quem gosta do arroz mais soltinho, pode fazer com parboilizado, pode fazer com arroz integral, arroz selvagem, negro, o que vocês quiserem, tá? Qualquer tipo de arroz funciona super, super bem. É um método de preparo só respeitando a quantidade de líquido, de água, que aquele arroz exige para que seja preparado. Nossa panela aqui está mais quentinha. Vejam que eu não estou colocando nada, tá? Não vou colocar azeite, nada por enquanto. Eu vou começar aqui com um pouquinho de coco ralado. Os ingredientes e a receita vocês já podem encontrar no site da Cooper. Lá tem tudo escrito já, passo a passo, inclusive quantidades. Aqui eu não estou tratando de quantidades, para ser mais uma demonstração, tá? Mas lá vocês vão ter.
Então aqui, ó, o coco ralado. E a gente vai dar uma refogadinha nesse coco. Deixar ele ficar um pouquinho mais moreninho aqui, tá? Depois que ele der essa douradinha, ficar um pouquinho mais moreninho, a gente vai separar ele, a gente vai reservar. E aí a gente vai cozinhar o nosso arroz normalmente, como a gente cozinharia qualquer outro tipo de arroz, tá? Aqui, quanto mais quente tiver a panela, mais rapidinho ele vai dando uma dourada. Vamos só esperar um pouquinho. Enquanto que está dando aqui essa douradinha, eu queria reforçar para vocês do aplicativo da Cooper e da compra online. Vocês conseguem fazer as compras online. Inclusive, através do aplicativo, vocês têm banner com várias promoções, descontos. E ali vocês já conseguem um link que pode levar vocês direto para a compra online. Comprando online, você já tem a opção também do clique e retire. Então, vocês não precisam nem entrar na loja. Faz a compra toda virtual e depois já pode tirar direto no clique e retire, que fica bem mais fácil. Ó, rapidinho ele doura, a gente tem que ter até bastante cuidado aqui, ó, para não queimar. Ó, deu uma douradinha, eu vou reservar esse coco. Eu faço isso porque esse fundo aqui, ó, de coco vai também me ajudar a saborizar, tá? Então aqui agora eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. E agora eu vou refogar o meu arroz. Aqui, como eu falei, eu estou usando o arroz branco, tá? Eu quero ele um pouquinho mais empaçocado. Quem não gosta, arroz parborizado, qualquer outro, até o integral funciona muito bem aqui, tá? Só respeitar a quantidade de água. Aqui, gente, eu estou usando uma xícara de arroz. Então, como todo mundo sabe, para uma xícara de arroz, a gente vai precisar de 2 de água, né? Qual que é o segredo aqui? Ao invés de usar 2 de água, eu vou usar 1,5 de água. Uma e meia de água, mas eu preciso de 2 xícaras de líquido. Então essa outra meia eu vou usar de leite de coco. Tá? É a mesma coisa. É 1/4 da quantidade de líquido, vocês usam de leite de coco. Ok? Se precisar, porventura, 4 xícaras de líquido. 1 xícara de leite de coco e 3 de água. Simples assim, é 1/4. Dá só uma misturadinha aqui. Vamos acertar o sal. O correto aqui é a gente também usar água já quente. Facilita bastante no método de preparo do arroz. Por questões de logística, que o arroz estava frio, mas não tem problema, a gente vai deixar levantar a fervura com a tampa fechada. Levantou a fervura, a gente baixa o fogo, deixa a tampa entreaberta e, por final, a gente vai adicionar aquele coco que a gente deu, aquela sapecadinha, aquela morena, deixamos ele mais tostadinho, ok? E ó, novamente, reforço, qualquer dúvida, pode ir mandando pra gente que a gente vai respondendo, tá? Aqui então vou deixar o arroz agora levantar a fervura, trabalhar sozinho e vamos pro chinchim. Chinchim então, nada mais, nada menos é do que uma, entre aspas, uma moqueca de frango, vamos chamar assim. É muito semelhante. Para esse chinchim, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar marinando os nossos frangos numa mistura de alho com suco de limão. Qual que é, tradicionalmente, como é que eles fazem? Normalmente se faz, no Nordeste, na Bahia, com o frango inteiro. Tu só desmembra ele em vários pedaços, a coxa, sobrecoxa, a asa, meio da asa, peito, e prepara com os pedaços de frango. Esteticamente, eu gosto de usar a coxa e a sobrecoxa. E aí você também pode usar ela com osso ou desossada. Sem osso, a desossada, ela vai ser mais fácil para consumir, ela é mais fácil de cortar, de comer, beleza. A com osso, ela fica um pouquinho mais bonita na apresentação, porque você consegue deixar a peça mais em pezinha, mais firme no prato, tá? Então é uma questão de escolha de vocês, como é que vocês querem apresentar. Lembrando que esse prato aqui, lá para a Bahia, para o Nordeste, é um prato que, embora religioso, ele é um prato do dia a dia. As pessoas fazem isso no dia a dia. Então, para uma refeição de dia a dia, acho que não tem que ter tanta essa preocupação com a apresentação, né? Mas se você quer fazer um jantar especial, montar alguma coisa bacana, aí eu recomendo usar
coxas inteiras, a sobrecoxa inteira, para poder fazer uma construção bem interessante, mais bonitinha, tá bom? Ó, aqui já levantou fervura, a gente abaixa o fogo aqui. Ó, ela fica bem branquinha mesmo, é a intenção, tá? Por conta do leite de coco. Vamos deixar aqui entreaberto, fogo mais baixinho e vamos deixar agora simplesmente o líquido evaporar. Vamos ao chin-chin então. Vou ligar a panela aqui, deixar ela quentinha. Aqui, qual que é o processo que eu vou fazer? Como demanda um tempo aqui para o frango cozinhar, eu vou fazer até uma certa etapa e depois eu passo para essa outra panela, onde a gente já tem o preparo praticamente pronto. E aí eu vou finalizar nesse prato aqui, tá? Nessa panela aqui. Então, como eu disse, o primeiro passo é a gente pegar a coxa sobre coxa, ou o pedaço de frango que vocês tiverem, esfregar bastante alho, um pouquinho de sal e suco de limão. E deixar marinando isso na geladeira por uma meia hora, 40 minutos, para pegar bem o sabor. Como eu não ia fazer vocês esperar esse tempo, eu já deixei aqui a marinada, tá? Ele ficou ali na geladeira mais de meia hora, pegando sabor. Aqui é sal, alho triturado. Eu já ensinei em outras aulas, você pode pegar o alho e ralar num raladorzinho de metal, que ele vai ficar bem fácil de vocês trabalharem. E o suco de limão. O Maurício está perguntando se só pode usar o frango. Na verdade, a tradição desse prato é com frango, com galinha. Aí pode usar, né? Galinha caipira, qualquer outros cortes. Mas se você quiser personalizar, fazer um prato, método de preparo igual, mas você quer usar outra carne, funciona com outras carnes também, tá? Mas tradicionalmente é frango, é galinha, tá? Nossa panela aqui já está mais quentinha. Eu vou pegar aqui, ó, azeite de oliva, só um pouquinho de azeite de oliva. O correto não seria nem usar azeite de oliva, é a gente trabalhar direto com azeite de dendê. Mas como o nosso paladar não é bem acostumado ao azeite de dendê, eu gosto de usar uma gotinha, um pouquinho de azeite de oliva, só para dar uma diluidinha no azeite de dendê. E uma observação muito importante sobre o azeite de dendê, que é esse carinha aqui. Eu gosto de alertar que o azeite de dendê ele tem uma cor bem vibrante, tá? E essa cor aqui não é que ela mancha, mas é mais difícil de tirar da roupa. Então, quando vocês forem usar o azeite de dendê, tome um pouquinho de cuidado para não sujar a roupa, para não sujar muito a casa, porque é mais chatinho de limpar um pouco, mas funciona, tá? A Regina está perguntando se ela pode usar o filé do peito de frango. Pode, qualquer pedaço do frango, tá? Inclusive tem alguns lugares mais pobres que as pessoas fazem esse preparo com pescoço de galinha, com partes que normalmente a gente acabaria descartando, mas pode usar qualquer pedaço. Fazer esse preparo aqui só com sassami, né, com o filézinho de sassami, todo funciona. O importante é o animal a ser usado para se tornar tradicional, tá? Aqui então, eu vou colocar mais um pouquinho do azeite de dendê. E nessa panela aqui, ó, deixa eu dar uma esquentadinha. Aqui eu estou usando uma frigideira, uma panela grande, mas para vocês terem uma boa visualização do prato. Mas o legal aqui é usar uma panela de ferro, uma panela de barro, vai dar um sabor, uma estética muito, muito mais interessante para esse prato. Mas funciona dessa forma também. O óleo deve estar quentinho, a gente começa aqui, ó, refogando cebola. E é legal lembrar também que vocês vão ver várias formas de preparar esse prato. Tem muitas pessoas, tem muitos chefes, cozinheiros, que começam refogando o frango. Particularmente não existe uma regra que dita que o frango tem que ser refogado antes ou depois. É minha escolha não refogar o frango, não dar aquela selada no frango. Porque se a gente sela, a gente cria uma película que impede também a umidade de sair da carne, mas também impede dela absorver bastante do sabor dos temperos. Então eu prefiro colocar ela para cozinhar aqui e absorver bastante do sabor do que a gente está preparando aqui. Além da cebola aqui, ó, um pouquinho de alho. E a Patrícia está perguntando se pode usar azeite. Se não usar o azeite de dendê, muda muito o sabor. Muda completamente o sabor, tá? O que faz muita diferença aqui é o azeite de dendê nesse preparo. Se você não usar,
É um prato gostoso, ok, mas não é a mesma coisa. Muda da água para o vinho, tá? Coloquei aqui o alho, não vou deixar muito tempo, né? Para não queimar o alho, já vamos colocar aqui o tomate. Tomate aqui é importante, inclusive, para fazer o molho, para soltar líquidos e fazer o molho. Os pimentões. Pimentão aqui eu estou usando o verde e o amarelo. Quem gosta de pimentão pode colocar o vermelho também. Não tem grilo, tá? Lembrando que a receita está no site, lá vocês encontram as medidas, tá? A quantidade de cada ingrediente. Só uma refogadinha de leve. Vamos colocar aqui gengibre. O meu gengibre aqui ele está picado, mas vocês podem fazer ele ralado mesmo, tá? Liberar bastante sabor aqui. Todos os ingredientes dessa live vocês encontram nas lojas da Cooper, tá? Inclusive o azeite de dendê, tá? Se alguém tiver preocupação onde eu encontro o azeite de dendê, nas lojas da Cooper você encontra. Se porventura sua loja, aquela que você consome, não tem no momento, pede no saque que eles vão providenciar a entrega para vocês, ok? Aqui, ó, já está dando uma boa refogada. Vamos entrar também aqui, ó, amendoim torrado e picado. Entre o amendoim e a castanha. Castanha também picadinha. O legal aqui é amendoim e castanha torrada. Salgada ou não salgada, não interfere muito. Eu prefiro a salgada. Mas o importante é ela tá torrada. Ela vai dar um gostinho diferente, um gostinho bem especial aqui, pelo fato dela estar torrada. A Cristiane está perguntando, para quem não gosta do azeite de dendê, é possível substituir por algo similar? Azeite de oliva. Como eu falei, vai mudar bastante o sabor. É outro preparo, porque o azeite de dendê, ele tem o sabor característico dele, que entra nessa gastronomia. Mas se você não gosta, alguma coisa, então descarta a ideia de usar ele e entra com azeite de oliva. Ou até, se é para a gente mudar, até uma manteiga ghee também funciona muito, muito bem, tá? O Kleber, se pode usar qualquer tipo de castanha. Tradicionalmente eles usam castanha de caju e o amendoim, mas também se tiveres nozes na tua casa, castanha do Pará, qualquer outra oleaginosa, podes usar também, tá? Só, como eu disse, foge um pouco do prato tradicional, mas não tem problema nenhum. Aqui então, ó, já refoguei, já dei uma boa misturada. Eu vou colocar aqui agora aquele frango que ficou na marinada. E nas receitas que eu busquei, nenhuma delas fala. Mas eu gosto de usar um pouquinho do líquido da marinada aqui para ajudar no caldo. E é só um pouquinho, tá? Não é para colocar demais, porque senão o limão dali ele também prevalece muito. Então é só um toquezinho. Vamos misturar aqui. Dá uma boa misturadinha aqui. E aí, gente, entra um participante aqui que muitos amam e muitos odeiam, que é o coentro. É legal usar o coentro nessa receita. Se você não gosta, se você tem algum preconceito contra o coentro, usa a salsinha. Mas eu te sugiro, pelo menos, pôr um pouco de coentro. Vai se acostumando aos poucos com o sabor do coentro, porque ele tem aqui muito sabor e a gente aqui que não está muito acostumado com ele. Mas o coentro ele saboriza, perfuma e areja bastante o nosso paladar, tá? Ele é bem refrescante para o nosso paladar. A gente que não está muito acostumado, mas a partir do momento que você se acostuma, fica um ingrediente muito interessante para quase todos os nossos preparos.
Até para uma feijoada aqui ele entra muito, muito bem, tá? Esse prato aqui ele é bem rápido, tá? O pessoal tá até me alertando o time da live. Talvez ela termine mais rápido, mas é um prato rápido, como eu disse, é um prato pro dia a dia, tá? Não tem muito mistério. O nosso arroz aqui, ó, inclusive, o nosso arroz aqui ele já tá até pronto. Deixa eu só pegar uma colherzinha. Ó, o arroz aqui ele já tá pronto. Como eu falei, é um arroz branco com leite, então ele fica mais grudadinho, não fica tão soltinho. Para finalizar ele aqui, ó, a gente entra com o coco, aquele coco que a gente deu aquela tostadinha. Depois a gente só acerta o sal. E o arroz aqui a gente já tem pronto, ó. É um arroz aí para vocês brincarem bastante no final de ano, tá? Hortelã, quem quiser botar folhinha de hortelã, folhinha de menta aqui junto do arroz, não coloca nesse momento. Você serve no prato do seu convidado ou numa forma onde você quiser realmente servir o arroz. E aí quando você dispor na mesa, quando as pessoas forem comer, aí você adiciona a hortelã. Porque se eu adicionar agora muito cedo, a hortelã também vai murchar, vai queimar e vai perder aquele sabor dela, tá? Então folhas frescas a gente deixa para colocar no arroz aqui, principalmente quente assim, mais depois, tá? A Regina, que você usou para marinar o frango? Para a marinada do frango é limão, suco de limão, alho ralado e um pouco de sal. Simples assim, tá? Super fácil. Essa receita aí ela não pede uma marinada muito complexa. Tem alguns cozinheiros, tem alguns chefes que até fazem uma marinada mais elaborada, com vários ingredientes baianos, com pimenta, com um monte de coisa. Deve realmente ficar sensacional, mas o basicão aqui é sal, alho e suco de limão, tá? Isso daqui é o basicão. Você vai ter uma marinada ótima para esse preparo. Aqui, ó, eu já misturei. Eu vou colocar aqui agora um pouco de molho de pimenta. A pimenta aqui, ela também é opcional. Não gosto de pimenta, não põe. Adoro pimenta. Pode dar uma caprichada, tá? Pimenta aqui, ela vai bem. Vai bem no preparo. Leite de coco. Posso adicionar aqui agora. Vou deixar um pouquinho aqui, hein? Chegando nesse momento aqui da receita, a gente mistura, tampa a panela e deixa cozinhar até o frango ficar no ponto. Que vai dar aí uns 25, 30 minutos, depende do pedaço que vocês têm de frango. Se tiver um peito muito grande, vai levar um pouquinho mais de tempo. Só cuidem para que não evapore todo o líquido do nosso caldo aqui, tá? Do nosso molho. Acaso comece a evaporar e você vá vendo que o seu preparo está ficando sem molho, o molho aqui ele tem que ficar grosso, tá? Mas se porventura começar a faltar líquido, alguma coisa, a gente pode ir adicionando um pouquinho da água. A água também aos poucos, tá? Para não deixar o prato aguado, é só para realmente não faltar líquido. Vou deixar aqui. Agora ele levanta a fervura. E aí a gente deixa esse frango cozinhar. Em paralelo aqui, ó, eu já tenho o outro preparo que eu já tinha feito antes. Eu vou até trocar aqui de boca, vou deixar ele evaporar um pouquinho mais. Vou deixar esse caldo aqui evaporar um pouquinho, dar uma engrossada. Mas o frango aqui ele já está basicamente pronto, tá? E aí eu posso até dar uma misturadinha nos dois. A Isa está perguntando, ela está dizendo que onde ela mora é difícil encontrar camarão seco. Sei que vai mudar o sabor, mas posso adicionar o camarão fresco? Se sim, acrescento só no final. Isa, é exatamente o que eu vou fazer agora, tá? Tradicionalmente a receita se usa camarão seco. Sim, mas
dificilzinho de achar. Não é em qualquer lugar que a gente tem o nosso camarão seco. Então, o que a gente pode fazer aqui agora é usar o camarão normal, só que o camarão, aquele de molho, tá? O nosso camarãozinho pequeno aqui, deixa eu pegar uma colherzinha. Aquele que a gente vai usar para molho, tá? Limpo, descascado. E eu vou usar esse molho aqui, esse camarão aqui, para adicionar nesse nosso molho quente aqui, junto com o frango. Se você estiver usando o frango, o camarão seco, você pode inclusive processar ele e adicionar agora também. Depois que o frango já cozinhou, já está pronto, você adiciona aqui nesse preparo. Porque daí esse camarão triturado, processado, ele vai saborizar muito, muito, muito mais esse molho. Como eu quis trazer uma proposta eliminando um pouco essa questão da dificuldade de achar o camarão seco, eu estou trazendo aqui o camarão normal. E aí a gente adiciona ele aqui, nesse molho quente. Estou dando uma caprichada aqui na quantidade de camarão, porque o povo aqui depois já me falaram que estão com fome. E aqui, ó, o camarão ele leva uns 5, 7 minutinhos para cozinhar no caldo quente. Então a gente deixa ele paradinho aqui, ele vai cozinhar. Terminando de cozinhar, a gente ainda acerta os temperinhos, um pouquinho mais de molho de pimenta, um pouquinho de sal. E a gente fecha esse prato aqui, tá? Deixar a tampinha fechada aqui também. Perguntas, pessoal, vai mandando aí. O prato ele é simples, ele é fácil. Como eu falei, comida baiana pro dia a dia. Uma origem africana muito, muito forte, mas é uma comida que os baianos têm pro dia a dia. Então é uma cozinha prática também, que vocês vão se surpreender a hora que fizerem esse preparo em casa. Eu também gosto muito dele, porque ele também é um prato que vai combinar muito bem com o verão, tá? Agora para as festas de final de ano, quem quiser preparar esse prato para comer próximo ao litoral, ao mar e tal, é um prato que vai combinar muito, muito bem e vocês realmente vão gostar. A Pamela, ela está perguntando se além do arroz, pode ser servido mais com o quê? Várias coisas. Purê de aipim, um purê de batata, a variedade de arroz. Se quiseres dar uma gourmetizada, tu pode fazer um risoto de frutos do mar para servir junto, ou algum outro tipo de risoto que vai gourmetizar muito bem. Nhoque. A única coisa que eu não aconselho muito são as massas longas. Até as massas curtinhas, como um penne, um fusilli, funciona bem, tá? Espaguete, fettuccine, talharim, aí eu já não recomendo muito. Pela dificuldade de comer, de misturar. Mas as curtas, super bem, tá? Funcionam muito bem. Só na manteiga, um penne, só numa manteiga saborizada com esse prato aqui, funciona mega bem, tá? O Roberto, ao invés de camarão, posso usar algum outro fruto do mar? Tradicionalmente, não. Tradicionalmente, aqui eu já estou quebrando, inclusive, porque seria o camarão seco e não o camarão in natura. Mas se tu quiseres, de novo, assim como eu falei do risoto, dá uma brincada, dá uma gourmetizada ainda mais nesse prato, botar um pouco da tua característica pessoal, podes botar aqui outros frutos do mar, né? Lula, mariscos, tu podes brincar aqui com outros frutos do mar que funciona bem. Se o teu problema é frutos do mar, aí eu te recomendaria não botar mais nada. Trabalhar só com o frango aqui, que ele vai funcionar muito, muito bem, tá? Funciona mega bem só no frango. Mas se quiserem só substituir, porque eu sei que tem gente que é alérgica a camarão, né? Outros frutos do mar, super bem, tá? Peixes, peixe de água salgada, funciona muito, muito bem, tá? De novo, trazer a informação para vocês que a live de hoje, excepcionalmente hoje, está sendo transmitida só no Instagram e Facebook, mas ela vai ficar salva, tá? Então não se preocupe, quem não pôde assistir desde o início, quem quiser repassar para outros amigos que não tiveram a chance de ver hoje, assistirem, ela vai ficar salva, pode procurar ali nas redes sociais da Cooper, no site que vocês vão encontrar a forma de assistir esse vídeo posterior, tá? Ó, esse daqui, ó, o molho está bem espesso, o frango também já está. Eu vou deixar eles misturados aqui.
até misturar eles aqui, ó. Podia ter feito o prato desde o início, né? Que é um prato fácil. Esse prato aqui, o que eu gosto nele, fora essa construção de sabores que desperta algo que a gente não está tão acostumado, que é o azeite de dendê, o frango com camarão, que são coisas, né, que normalmente a gente não pensa que se combinam juntos. Eu gosto muito da praticidade dele. É um prato diferentão. Se você for receber uma pessoa e falar dele, as pessoas vão se surpreender, vão pensar que você passou horas na cozinha preparando, quando é aqui facinho, rapidinho. Em 40 minutos você tem um prato maravilhoso, tradicionalíssimo do Nordeste brasileiro, com toda essa base cultural e histórica da sociedade indígena e da sociedade africana. Tá? Lembrar também que essa, infelizmente, é a nossa última live do Cooper Pratique do ano, mas que todas as lives e vídeos do ano, né, que a gente teve aí, estão nas nossas redes sociais salvas. E, embora seja a última do ano, ano que vem a gente vai estar aí de novo com zilhões de outras receitas que vocês vão adorar também, tá? Ó, tô aqui, ó, só dando tempo pro camarão cozinhar. Poderia ter posto aqui uma lula também, poderia ter posto marisco, enfim, aqui é bem flexível o que vocês podem fazer, só que vocês vão estar sempre fugindo da tradição do prato mesmo. Mas existem essas possibilidades de brincadeira aqui, tá bom? Aqui aguardar mais algumas perguntas enquanto que a gente termina o prato aqui. Aqui eu também posso acrescentar mais um pouquinho de leite de coco. Eu já vou provar agora. Leite de coco aqui, vamos dar uma provada. Como é que tá o sabor desse caldo? Vou colocar aqui, ó, mais um toquezinho de azeite de dendê, que é ele que dá esse charme a mais. Um pouquinho mais de cheiro verde e coentro aqui. Aqui eu tenho uma mistura, tá? Como eu não sei o gosto do pessoal que está aqui comigo, eu misturei coentro com salsinha. Posso até colocar aqui outros temperos verdes, tá? Cebolinha também funciona bem. Aquela misturada marota, um pouquinho de sal, e a gente tá quase pronto já. Última live do ano, a receita mais rápida que a gente já teve, né? Coisa bacana, só relembrando aqui, todos os nossos ingredientes não são nada de extraordinários. O único mais diferente talvez seja o azeite de dendê. Mas todos eles vocês encontram na Cooper. Relembrar aqui, recapitular um pouco do que a gente vai precisar para essa receita. Para o arroz de coco a gente vai precisar do arroz branco, mas vocês podem usar o parborizado, integral, negro, selvagem, usar o arroz que vocês quiserem para esse tipo de preparo. O que muda de um para o outro? A quantidade de líquido. Então, para um arroz integral você vai precisar um pouco mais de líquido. Mas sempre a quantidade de líquido você pega 1/4 dessa quantidade de líquido e usa no leite de coco, com leite de coco. Os outros 3/4 usa água normal. Legal é sempre usar água quente também, que facilita no cozimento do preparo, mas se não for o caso, água fria funciona. O coco ralado, que a gente ralou antes, a gente refogou e agora a gente adicionou aqui ao arroz. Vou até deixar a tampa aberta aqui também pra gente ir vendo esse arroz aqui. A água, o leite de coco que eu já mencionei, né? E pro nosso chin-chin, não é a frutinha, né? É o preparo baiano dessa receita maravilhosa. A gente vai precisar de frango. O frango, como eu mencionei, a gente pode utilizar até uma peça, um frango inteiro. A gente só vai desossar ele, picar ele sempre nas juntas. Então é coxa, é sobrecoxa. Não façam coxa e sobrecoxa juntas. Faz a coxa e a sobrecoxa, tá?
separadas. As asinhas vocês podem picar também. Peito, sassami, o que vocês quiserem do frango, tá? Funciona, todas as peças de frango vão funcionar bem. O azeite de oliva, a gente vai precisar de amendoim torrado, castanha torrada, ambos moídos ou picados bem miudinho na faca, tá? Processado, não eles inteiros. Azeite de dendê, né? Não poderia faltar nessa receita, assim como na maioria das receitas baianas vai pelo menos um toquezinho do azeite de dendê, que é fantástico, tá? Recomendo que vocês provem, mas sempre na gastronomia, imagino, eu tenho quase certeza que vocês vão adorar o uso do azeite de dendê nas receitas de vocês. O suco de limão para a marinada do frango, com alho triturado e o sal. A gente precisa também aqui de gengibre. O gengibre entra muito bem nessa receita também para trazer frescor, leveza. Tomate. O tomate aqui é legal. Eu usei o tomate italiano, mas tu podes usar o tomate normal, podes usar o cereja, qualquer tomate que vocês queiram, tá? Todos eles vão funcionar bem aqui, mas é legal ter o tomate até para ajudar a gente a ter um pouquinho mais de molho, tá? O pimentão verde, pimentão amarelo, camarão. O ideal é o camarão seco, processado, para a gente fazer a mistura junto com o amendoim, junto com as castanhas. Mas se não tiver condições de encontrá-lo, e isso infelizmente é uma coisa que é mais chatinha de a gente achar, são em lojas muito específicas que a gente vai ter, usem o camarão de molho. Camarãozinho de molho funciona super bem. Eu coloquei ele aqui sem tempero, para ele absorver o tempero do nosso molho. Não botei sal, não botei nada. Embora que se quiser salgar ele um pouco, não vai fazer mal nenhum. A única coisa que depois aqui no molho a gente tem que dar uma controladinha na quantidade de sal que a gente usa. Coentro picado, salsinha, cebolinha. Eu sempre indico que mesmo que você hoje tenha algum preconceito contra o coentro, prove, põe pouquinho, põe umas pitadinhas de coentro só para ir se acostumando. Depois que a gente se acostuma, é um outro universo que o coentro nos traz, tá? Ele realmente se saboriza muito bem, é um sabor fantástico, só que nós aqui, principalmente Santa Catarina, Vale do Itajaí, Blumenau, a gente não está acostumado com ele, mas depois que a gente se acostuma, a gente acaba gostando. A cebola picada, usei cebola branca, mas pode ser a cebola roxa também, não tem grilo. O leite de coco, sal e o molho de pimenta. O molho de pimenta é bem tradicional na culinária baiana, só que aqui também é outra questão que nem todo mundo tem o hábito de consumir pimenta. Então você tempera com a pimenta do jeito que vocês quiserem. Não quero, não gosto, não posso pimenta, não põe. A pimenta ela não é obrigatória, mesmo na receita tradicional, tá? Até porque quando a gente faz essa receita com finalidades religiosas, essa receita não vai pimenta, tá? Na finalidade religiosa ela não vai pimenta. Pro dia a dia, aí sim entra bastante pimenta. O Jorge está perguntando se existe uma versão vegana desse prato. Não, vegana infelizmente não tem como, né? Porque é um chinchim de galinha. Sem a galinha aqui, pode brincar, substituindo a galinha por, enfim, tofu, cogumelos, mas não é a mesma coisa, não é o prato, tá? É a mesma coisa de fazer um risoto sem ser o arroz arbóreo, fazer risoto com arroz branco, não é risoto, mas você consegue um resultado similar, tá? Então, para alguns gostos, para alguns paladares, funciona. Para quem quer seguir uma coisa mais tradicional, mais ao pé da letra, não tem jeito, tá? Não tem como tirar a galinha e o camarão daqui, ok? Aqui a gente tá quase finalizando aqui, ó. O molho tem que ficar mais grosso mesmo. Eu deixei um pouquinho mais de tempo aqui para ele dar essa engrossada. Super perfumado aqui. Eu vou dar mais uma provada agora para a questão principalmente da pimenta, para ver se eu dou uma apimentadinha nesse prato ou se eu deixo ele do jeito que tá. Pimenta e sal a gente sempre deixa mais por último. O sal, eu sempre costumo dizer que o sal ele tá mais para um realçador de sabor do que para tempero. O sal ele vai despertar no primeiro momento o sabor natural dos ingredientes que vocês estão usando. Então, por isso que tem que ter
um certo cuidado a mais com o sal. Porque a partir do momento que você extrapola o sabor do alimento mesmo, tu começa a não sentir mais sabor da comida, do insumo que você usou. Você começa a sentir sabor apenas do sal, tá? Mas a função dele principalmente é despertar o sabor natural do alimento. Por isso que eu gosto sempre de fazer por último, dar uma salgadinha a mais por último. Se a gente já começa jogando sal, se por um acaso a gente cometer o deslize de salgar demais, não tem como tirar, tá? Então, mesmo que fique insonso, depois tu vai acertando o sal e tu recupera o sabor. A Beatriz está perguntando se ela pode acrescentar mais pimenta. Claro que pode. Pimenta aqui é a livre demanda, tá? Se você gosta de pimenta, pode colocar molho de pimenta. Se você gosta bastante de pimenta, tu podes até usar pimenta malagueta, dedo de moça para refogar ali junto. Quando eu botei o pimentão, tu pode colocar dedo de moça picadinha para dar um refogado. Ali, questão de pimenta é livre demanda. E o tipo de pimenta que você gosta. Jalapeño, dedo de moça, jamaica, com vocês, tá? Pimenta moída, não tem problema, tá? Dá mais uma pimentadinha aqui. Esse molho de pimenta que eu estou usando, ele não é muito forte, tá? Não é que nem uma outra marca que qualquer gotinha apimenta demais. Ele é bem tranquilo, é um molhinho bem suave pra gente tá temperando nossos pratos, mesmo quando a gente não é acostumado com pimenta. Deixa eu só separar aqui pra gente montar o nosso pratinho. Vou pegar só uma colherzinha maior. Pronto. Aqui então, ó, vou começar aqui com o nosso arroz. Esse arroz ali, ele também está descrito como arroz de coco, mas é um arroz com coco, tá? E aí aqui eu vou colocar dois pedacinhos de frango aqui. Ó, o frango aqui ele desmancha, tá? Por cima dele aqui, um pouquinho do molho. Deixa eu só pegar um papelzinho para limpar um pouquinho nosso prato. Lambança que a gente faz. Vou colocar aqui nossas panelinhas aqui pro lado para depois a gente poder ver melhor o nosso prato. Aquela limpadinha aqui. Um pouquinho aqui de cheiro verde, dá uma perfumadinha, uma cor. E aqui, posso ainda colocar aqui um brotinho de coentro aqui. O coentro, quando a gente usa ele dessa forma, a folhinha picada, e a gente sobrepõe ele a alguma coisa quente, a uma carne quente, imediatamente já começa a despertar o perfume do coentro. Isso que eu acho bem legal nesse ingrediente. É algo que a salsinha é muito sutil e o coentro já é um pouco mais, tem uma presença muito maior e eu acho bem interessante por conta disso. Por fim aqui, ó, particularmente, eu gosto de pegar um azeitezinho de dendê aqui ainda e a gente finaliza aqui com um fiozinho aqui para quem gosta. E o nosso prato é isso aqui, gente. Vou tirar daqui
deixar mais bonitinho para vocês verem. E por hoje é isso. Vou agradecer demais a todos vocês, principalmente os cooperados que nos acompanharam durante o ano todo nas lives do Cooper Pratique, nos acompanham nos nossos vídeos que a gente faz na divulgação das receitas pelos aplicativos, pelas redes sociais da Cooper. A gente tem ali vários vídeos, vocês sempre estão lá nos acompanhando, vocês sempre estão lá marcando a gente, curtindo, comentando. Então, em nome não só da Cooper, mas de todos os professores do Cooper Pratique, eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Relembrar que ano que vem aguardo demais vocês, de novo aqui, nos acompanhando nesses vídeos ao vivo, nos acompanhando e comentando nos vídeos gravados. E se Deus quiser, ano que vem a gente volta para a sala de aula, então, mais do que nunca, eu aguardo vocês dentro de sala, presencialmente aqui, para a gente ter aquele contato que a gente tinha antes e que está nos fazendo tanta falta. Um abraço especial à galera da Cuca Filmes, que fez 2 anos aí já de vídeo com a gente. Obrigado. E, no mais, só relembrar que quem for fazer esse prato, essa delícia aqui, por favor, marque a gente, marque a Cooper, para a gente ver as delícias que vocês estão fazendo aí também. E que a gente possa comentar em cima dos vídeos de vocês, as fotos de vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até ano que vem.